Esta é a história do dia da Rádio Observador. Chico Buarque esperou 4 anos para receber o Prémio Camões. É uma canção que fala do poder da palavra, inclusive do poder da palavra sobre o Criador, né? A palavra às vezes é mais forte do que o Criador. Ela às vezes nos conduz por caminhos que a gente não esperava. E é curioso que eu falei dessa música, eu falava da palavra que não era pra... Chico Buarque falava aqui sobre a canção Palavra, num documentário de Roberto Oliveira sobre o cantor, um documentário de 2005. Chico, como é conhecido em todo o mundo, venceu o Prémio Camões a 21 de maio de 2019, mas só agora é entregue. A pandemia, mas sobretudo um confronto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ditaram um atraso de 4 anos. Quem é este homem que os bolsonaristas odeiam e os lulistas amam? Quem é este homem que compõe, canta, escreve, joga futebol e passeia no calçadão do Rio de Janeiro? Vou conversar com o cantor e compositor brasileiro Pierre Adern, o anfitrião do projeto musical A Rua das Pretas. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, Pierre. Obrigado, Ricardo. Um prazer. O Pierre Adern diria que o Chico Buarque é um menino do Rio ou um malandro do Rio? Eu acho que ele é um senhor do Rio. Senhor da malandragem do morro, né? E conjuga toda essa característica desse ser fluminense. Ele é nascido e criado no Rio, é isso? Isso. O Chico nasceu no Rio de Janeiro, como todos sabem, né? E criado no Rio de Janeiro, e tem, né, nas suas músicas passa também essa crônica, né, desse Rio de Janeiro amplo, relatado por ele, por seus personagens nas suas músicas, né? Essa moça tá diferente, já não me conhece mais, está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. E é uma juventude muito, diria, influenciada pelo samba, pela bossa nova. Todas essas correntes artísticas estão presentes? Bom, o Chico ele nasceu já cercado de muita gente interessante da cultura, né? E nasceu em 1944 no Rio e cresceu já perto dessas matrizes da música brasileira que todos nós conhecemos, né? E Tom Jobim ali, e João Gilberto por perto, e Vinícius de Moraes também, né? E o Chico sempre foi muito engajado, né, com essas questões também do povo, da democracia, do samba indo para dentro da comunidade, né, mergulhando ali nas questões desse Rio de Janeiro, que é, como eu digo hoje, de certa forma também a capital desse Brasil, Casa Grande Senzala, né, com várias questões que a gente vê dessa bolha que existe na zona sul do Rio de Janeiro, que o mundo conhece, que é Ipanema, Leblon, Arpoador. Mas a qual ele pertence, não é? Ele é Rio Zona Sul, não é? A qual ele pertence, mas ele, ou seja, existe um grande túnel, né, que liga a Zona Norte à Zona Sul, que é o túnel Rebouças, né? Então, eu tenho a sensação que o Chico, ele não só mergulhou nesse Rio de Janeiro plural, né? Ou seja, não ficando ali preso dentro dessa estrutura da Zona Sul burguesa, não é? Do Rio de Janeiro, mas subindo o morro, entendendo o que é a cultura daquele Rio de Janeiro, aprendendo com esses personagens todos que ele tinha, né, à volta dele, né? E fazendo essa leitura, né? Sempre preocupado muito com esse Brasil plural, né? Porque o Rio de Janeiro também é uma cidade que abrigou muitos retirantes que vieram do Nordeste brasileiro. Então, acho que na sua própria discografia, nas canções escritas, tem muitos personagens, né? Que ele vai pontuando ali ao longo da carreira
dele com as suas canções, com seus poemas e fazendo mesmo uma crônica desse Brasil. E a Ópera do Malandro pode ser um bom exemplo dessas personagens de que fala? A Ópera do Malandro é incrível, né? O malandro, na dureza, senta à mesa do café. Que ele conseguiu concretizar ali, sintetizar, não é? Dessas questões todas desse grande Brasil, não é? Enfim, e depois essa coisa dele também de compor para as mulheres, né? De compor também na figura do gênero, né? Há sempre, para mim, um grande mistério, né, na alma feminina. Sempre, para mim, eu tenho uma grande curiosidade. E depois, na vida de Chico Buarque, há 2 períodos em Itália. Primeiro, viveu em Roma quando o pai foi dar aulas nos anos 50 e regressaria à Itália no final dos anos 60, agora exilado. E aqui foi mais uma voz importante, a par de Caetano e Gilberto Gil, na denúncia da ditadura brasileira? O Chico e o Vinícius de Moraes também teve exilado na Itália, né? Chico e Gil e Caetano foram para Londres, né? E suas canções nessa altura, né? Relatando, né? Essas questões da ditadura brasileira e também muito atento, né? À ditadura portuguesa, né? O Estado Novo, Salazar, enfim, e ligado também com essas questões também portuguesas, né? Ou seja, Pierre Hardin, Chico Buarque para o Brasil e também para os portugueses, para a língua portuguesa, enfim, acha que é um homem que acredita numa arte mais interventiva, seja na forma como canta amores e desamores, seja na mensagem política e social que quer transmitir? Foi bonita a festa, pá. Fiquei contente e ainda guardo renitente velho cravo para mim. O Chico, ele tem uma característica muito interessante, né? Porque se a gente for olhar para a obra dele, ela é extremamente erudita e extremamente popular ao mesmo tempo, né? Tanto do ponto de vista musical como literário, né? Como literatura dentro da música, né? E eu acho que ele trouxe isso como ninguém, né? Se a gente fosse escolher assim um paralelo com Portugal, né? O que para Portugal foi o Zeca Afonso, talvez, né? O Brasil era o Chico, né? Ele não foi convidado a sair, né? Foi um exílio voluntário. Foi, né? Um autoexílio, né? Autoexílio, né? Mas ele teve, talvez ele seja o grande protagonista, né? Da música, dessas questões da ditadura militar, né? Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Já voltamos à conversa com Pierre Hardin, músico e o grande mentor do projeto A Rua das Pretas. Ainda temos de perceber, nesta história do dia, as razões que levaram a uma entrega tão tardia do Prémio Camões a Chico Buarque. Isto vai ser uma espécie de feed semanal em doses homeopáticas de música clássica de que as pessoas não sabiam que precisavam. Martim Sousa Tavares, na Rádio Observador. Uma viagem por baixo d'água num submarino super rápido também funcionava, não é? Mas há ali um momento em que parece que o carro vai cair por uma ribanceira, não é? Sim, essa é a parte sim, que mas depois é salvo por um zeppelin, não é? As melhores notas da música clássica, explicadas pelo jovem maestro. Pode chamar-lhe canção. E cantiga. Cantiga já não. Cantiga não. Se for de amigo, talvez. Se for de escárnio e mal dizer, diria que não. Encontro com a beleza. Todas as segundas, na tarde em direto, depois das notícias das 5:30. Rádio Observador. Basicamente, precisamos só de curiosidade e um par de ouvidos. Aconteça o que acontecer. Estávamos na brincadeira e ele, de repente, conta-nos que ia desviar um avião. Este é o Piratinha do Ar. Abriu a porta, entrou por ali dentro e apontou-nos a ar. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com o músico brasileiro Pierre Radern, que vive há mais de 10 anos em Portugal. Pierre, Chico venceu o Prémio Camões em 2019. É um prémio literário atribuído por um júri constituído por brasileiros e portugueses. O prémio é de 2019, mas só agora é entregue. Já sabemos que tivemos aí a pandemia pelo meio, mas isto é sobretudo uma consequência de um conflito com o presidente Jair Bolsonaro, é isso? Isso, o inominável, né? Inqualificável. O Brasil viveu esse período de fascismo, né? Dentro desse último governo, né? E realmente não só o Chico e não só o Prêmio Camões, mas todas as questões da cultura ficaram congeladas, né? Durante esse governo, né? E é uma maravilha que ele esteja recebendo o prêmio aqui em Portugal, né? E finalmente é um recomeço, né? E ele teve depois também uma participação muito ativa na campanha de Lula da Silva. Portanto, ele, claramente, Chico Buarque é um homem de esquerda, não há como negar. Não há como negar, e também ele foi bastante perseguido, né? Durante esse processo desse governo passado, né? Talvez ele não tenha sido tão perseguido na ditadura brasileira quanto foi nos últimos 4 anos. Mas acha que é comparável? Não, eu acho que do ponto de vista do povo, né, que foi abduzido por essa extrema direita, por esse, né, quer dizer, um povo que perdeu o ensino fundamental, que foi de um Brasil que foi evangelizado pelas igrejas universais do Reino de Deus e por esses fanáticos, né, por esses fundamentalistas e tal. Eu acho que o Chico nunca teve, quer dizer, ele teve uma perseguição dos militares, dos censores, não é? Da ditadura, do governo Geisel e Figueiredo, e ele não era bem visto, né? Mas o povo sempre gostou de Chico Buarque. Hoje eu não quero conversa com admiradores de Lula. Prefiro falar com quem não gosta do Lula. Mas há de entender que, nesse momento, o importante é salvar a nossa democracia. Ele começou a ser perseguido por parte desses eleitores, né, que elegeram o antigo presidente do Brasil, né? E de forma como se ele fosse realmente um dos responsáveis por todo aquele Brasil que esses fascistas perseguiam, né? E ele talvez tenha sido a grande figura da música perseguida nesse processo, inclusive com ataques nas ruas do Rio de Janeiro e abordado por esses indivíduos, não é? E a dimensão literária, que há pouco o Pierre falava, também é muito importante na obra de Chico Buarque, não é? Eu acho que ele já misturava bastante, apesar de não escrever em prosa, né? Nas canções dele, nesses personagens que ele criava ali, ele já dava indícios que ele poderia partir para esse lado, né? Da literatura, né? As próprias letras do Chico por si só já traziam, mesmo tendo aquela métrica musical, as rimas, né, os versos, elas já tinham conteúdo suficiente para a gente imaginar, não é, a história desses personagens, como é em Construção, por exemplo, né? Pierre Radern, o homem canta, compõe, escreve, gosta de samba, gosta de futebol, mora na praia, tem uns olhos que todos nós gostaríamos de ter. Pierre, o Chico não tem defeitos? Tem, ele joga mal futebol. E não tem mais defeitos? Eu fui jogar uma vez com o Politeama, com o time dele, né? Eu era jovem, 20 e poucos anos, levei minha turma inteira do Posto 9 para jogar lá. E eram meninos que Ipanema Posto 9, é isso? Para quem não está, para quem não conhece, é uma parte da praia do Rio. Posto 9, era muito próximo da minha casa, que eu morava no Nascimento Silva, pertinho da casa do Tom, e a gente tinha um futebol que era apelidado de sangue e areia, né? Porque era aquele futebol do Posto 9, e um dia a gente foi jogar contra o Politeama e tal, do Chico, e eu falei para os meus amigos assim, por favor, vocês não ganhem essa partida, né? E aí
o meu time ganhou de 6-0 do time dele. E aí a gente nunca mais foi convidado para jogar no Feliciano. Então o Chico Buarque tem mal a perder, é isso? Não, é brincadeira. Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Enfim, ele adora futebol, sempre gostou de futebol. E esse futebol era um encontro, né? Era uma tertúlia, era um sarau musical, né? No campo de futebol, né? E era muito interessante, né? Amor daquela vez como se fosse a última. Estava falando, né, quer dizer, de construção. Se a gente pegasse construção e lançasse num cordel, num livrinho de cordel nordestino, né, ela já seria um livrinho, né, lá atrás, né? Ou seja, amor daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, a cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido, subiu a construção como se fosse máquina. Ou seja, as imagens, as metáforas, né, os personagens já indicavam que ele ia caminhar por esses por aí, não é? Tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Essa é a sua canção favorita de Chico? Essa talvez seja Construção e Cálice, as músicas que eu gosto. Mas gosto muito também de Apesar de Você, né, que fala também do governo, da ditadura do Geisel, né? Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. E depois ele tinha uma coisa muito interessante, que era essa ligação com os outros artistas. Ele não se fechava dentro do mundo dele e ainda hoje não se fecha, né? Ou seja, depois de um certo período, as parcerias dele com Tom né, e até aquele programa mítico da TV Globo, Chico e Caetano e os encontros, e essa coisa também da boemia, né? Da alegria, da alegria como projeto de vida, né? Como projeto de sociedade, né? Você olha para o Chico e você vê que ele sempre teve ali. Eu encontrei muitas vezes o Chico andando no calçadão do Leblon para Ipanema, ou seja, ele nunca foi, para mim, assim, um artista que estava, como era o João Gilberto, né, distante, dentro de um apartamento, distante. Não, sempre esteve perto do povo e desses personagens que ele criou, né, a partir das suas músicas, né? E a gente enxerga o Brasil a partir dos olhos dele, né? Os olhos azuis ou verdes. E Pierre, o que é a Rua das Pretas? A Rua das Pretas é um encontro de música lusófona, né? De músicos que fazem música cantada em português. Começou na minha casa, ainda no Rio de Janeiro, mesmo sem saber que se chamaria Rua das Pretas. Depois veio para Lisboa, e antes da Rua das Pretas o endereço era Poço dos Negros. Depois eu mudei para uma rua chamada Rua das Pretas, e eu recebia esses amigos da música, esses colegas da música, e num determinado dia teve um sarau desse na minha casa, lindo, que estava Caetano, Gil, Camané, Carminho, Walter Ugumã, uma série de personagens aí dessa cultura lusófona, e a gente postou uma foto na rede social minha, e o fotógrafo que fez, que é um português que acompanha a Rua das Pretas desde a Gênese, perguntou para mim que hashtag que eu coloco. Eu falei, coloca Rua das Pretas. E eu tenho alguns álbuns lançados no Japão, e uma pessoa que me seguia do Japão escreveu para um outro, If you ever go to Lisbon, don't miss this amazing acoustic jazz club. Não perca esse clube de jazz incrível,
que é a Rua das Pretas, como se aquilo fosse realmente um clube. E aí a gente teve a minha produtora e companheira, falou, olha que ideia boa, vamos vender bilhetes aqui para a sala de casa. E depois a gente acabou por... Aquilo foi tão prazeroso, eram noites tão aprazíveis, que a gente, olha, isso, se calhar a gente continua com isso. A gente começou a receber convites para fazer aquilo, inicialmente no Teatro Tivoli, depois no Palacete no Príncipe Real, que a gente vai ficar 2 semanas, ficamos 4 anos, depois o convite dos Coliseus, e hoje eu diria que a Rua das Pretas é um Buena Vista Social Club dos órfãos, e que vira também uma ferramenta de encontro de artistas que querem se conhecer e fazer essa troca de segredos em geral, né? Muito obrigado, Pierre. Obrigado, foi um prazer. Pierre Adern é o anfitrião da Rua das Pretas e é cantor e compositor. Esta foi a história do dia. Ouvimos certos de entrevistas de Chico Buarque retirados do documentário feito por Roberto Oliveira e publicado em 2005. Escutámos ainda certos de canções de Chico como Essa Moça Está Diferente, A Ópera do Malandro, Tanto Mar, Fado Tropical, Meu Caro Amigo, Apesar de Você e Construção. Este episódio contou com a colaboração do jornalista Vasco Maldonado Correia, sonoplastia de Diogo Casinha e a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até quarta.